melhor para cada ser humano. O que acontece é que muitos não querem o bem que Deus tem. Muitos rejeitam o bem que Deus tem para eles. Mas aqueles que aceitam, vivem uma vida sossegada na terra. Mesmo num mundo conturbado igual esse que nós estamos vivendo. Porque eu creio que aqui a maioria são bem informados, né, nos noticiários, através da televisão, da internet. E creio que todos vocês vão concordar comigo de que o mundo está verdadeiramente de cabeça para baixo. O mundo perdeu o rumo, irmãos. A sociedade se desintegrou. Os verdadeiros valores não têm mais valor nenhum. E aquilo que não tinha valor agora passou a ter valor, né? Então, meus amados irmãos, quando nós recebemos o conselho do Senhor, prestamos atenção e nos empenhamos em praticar o conselho que Ele nos dá, muda a nossa história, muda a nossa vida. Nós somos cientes que a Bíblia, palavra de Deus, contém mais de 8.000 promessas. É promessa, né? Mais de 8.000 promessas. Seja em qual área da tua vida que você esteja passando por alguma dificuldade, se você recorrer à palavra de Deus, você vai encontrar lá uma palavra específica para te orientar, para te trazer aquilo que você precisa naquela área da tua vida. Pastor, eu estou com um problema na vida familiar. Na Bíblia tem conselho para isso. Estou com um problema na vida, na minha saúde, enfermidades. Na Bíblia tem conselho para isso. Problemas espirituais, na Bíblia tem também. Não tem nenhuma área da tua vida que você possa pensar agora que não esteja na palavra de Deus para orientar você, de que forma você resolver esse problema, de que forma você superar essa situação, mudar essas circunstâncias. Todas as áreas. O que nós precisamos de fato, irmãos, e de verdade, é aprendermos a ir na fonte de toda a orientação, aprender, ouvir de Deus o que é que Ele tem separado, preparado para nós e praticar. Todo conselho que não é praticado, irmãos, ele perde a utilidade. Não tem nenhuma razão um conselho que nós ouvimos, entra aqui, sai aqui, nós não praticamos. Né? Mas quando nós ouvimos o conselho, às vezes não é só da parte de Deus, conselho do pai, da mãe, conselho do irmão mais velho, conselho lá de uma pessoa que quer o bem de você, que te dá uma orientação. Tudo isso, se a gente observa e pratica, ajuda nós a ter vida melhor, ajuda a gente a ter uma vida melhor. Claro, tem conselhos que são para te prejudicar, mas estou falando de conselhos da parte de Deus, conselho de pessoas de boa intenção, pessoas honestas, pessoas sérias, teu pai, tua mãe, teu irmão. Esses conselhos vêm para nos ajudar, mas se a gente não praticar os conselhos, só bate a cabeça. Então nós vamos hoje, é meio que um reprise de uma palavra que eu preguei em 2023. Mas eu estava meditando nela, preguei dia 6 de agosto de 2023. E eu senti um desejo de trazer essa palavra de volta aqui para nós. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 34. Isaías 34, 16 e 17.
todo mundo trazendo sua biblinha, né? Isso aí, crente traz a biblinha para a igreja, né? Nós estamos numa campanha aqui para o crente não usar a biblinha no celular. Fica muito frio, fica sem vida, fica sem, sabe? A Bíblia boa é essa que a gente escuta o barulhinho das páginas, assim, ó. Essa é a Bíblia. Nós temos ainda essa facilidade, 66 livros, né, num livro só. E os nossos irmãos do passado, que era no pergaminho, era enrolado, né, ou no papiro, ou então no couro de animal. Enrolado, aquele rolo ali, tinha que desenrolar tudo para achar o capítulo. Nem estava ainda em capítulo, nem versículo. Então nós já estamos no comodismo, irmãos. Amém? Buscai no livro do Senhor. O livro do Senhor é a Bíblia, irmãos. E lede. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma e nem outra faltará. Irmãos, na Bíblia, a própria Bíblia testificando para nós, que toda palavra que saiu da boca de Deus, o Senhor Deus mesmo fica vigiando para ver se aquela palavra que Ele falou vai se cumprir. Ele mesmo fica vigiando para que não aconteça de a palavra que sair da boca dele não cumprir nenhum objetivo, nenhum propósito. Então ele diz, leia no livro, na Bíblia, nenhuma dessas coisas que Deus prometeu vai falhar. Nenhuma promessa que Deus te fez, ou vai te fazer, ou está fazendo, vai deixar de se cumprir na tua vida. A menos que você atrapalhe, você impeça de se cumprir. Irmão, só tem uma pessoa que pode impedir o plano de Deus na nossa vida. Nós mesmos. Mas e o diabo, pastor? O diabo não tem poder para impedir o plano de Deus na nossa vida, irmãos. E a igreja, o pastor José, é bravo desse tipo para pregar, quem que aguenta isso? Ninguém pode impedir o plano que Deus tem na tua vida. Sabe? Só você. Você pode. Então vamos lá, irmãos. Nós vemos, irmãos, que são tantas coisas boas que Deus tem para o povo dele. Mas a maioria das promessas maravilhosas de Deus não se cumpre no meio do povo de Deus. Nós vemos, né, às vezes, como por exemplo, quando o Senhor Deus chamou Gideão, o Gideão disse para o anjo, que era no caso o Senhor Jesus pré-encarnado, que estava ali fazendo uma visita para ele, o Gideão disse para ele, onde estão as maravilhas que o Senhor Deus fez no meio do nosso povo? Se o Senhor é conosco, por que que nós estamos passando por essas situações aí, vamos parafrasear, miseráveis nas mãos dos nossos inimigos? Onde estão as promessas que não têm se cumprido? Eu creio que essa mesma queixa, essa mesma reclamação, ainda é feita por muitos de hoje, dos nossos dias no meio do povo de Deus. Onde estão todas essas bênçãos que eles pregam? Os pastores que vão pregar, as pastoras, eles falam que Jesus cura, ele fala que Jesus abençoa casamento, Jesus abençoa os filhos, abençoa a vida profissional. E onde que estão todas essas bênçãos que na minha vida não acontece, não se cumpre? É uma correria, uma luta, uma aflição, dou 2 passos para frente e 5 passos para trás. E eu digo para vocês onde estão. Estão guardadas na palavra de Deus, esperando uma oportunidade para poder se cumprir na tua vida, quando você estiver disposto a viver uma vida de obediência à palavra do Senhor. Elas estão ali, como eu disse antes, o que saiu da boca do nosso Deus não vai voltar vazio. Vai ter que se cumprir, porque o próprio Deus empenha a sua honra em cima da sua palavra.
Mas por causa do pecado lazarento que atrapalha a vida das pessoas, irmãos, e a desobediência à palavra de Deus, as ricas promessas do Senhor ficam lá numa partilheira e não podem se cumprir na vida da maioria do povo de Deus. A maioria do povo de Deus não desfruta o melhor da terra, que é promessa de Deus. A palavra de Deus nos mostra a promessa de Deus, dizendo: o meu povo comerá o melhor da terra. O meu povo vai desfrutar do melhor, da melhor roupa, do melhor calçado, da melhor moradia. Mas não pode se cumprir em nós, irmãos, por causa dessa nossa maneira de levar as coisas de Deus na nossa vida. Eu quero ler Ezequiel 33, capítulo 33, versículos 25 a seguir, que traz um texto que fala muito da realidade dos nossos dias no meio do povo de Deus. Fala muito objetivamente, muito com clareza, para nós, povo de Deus. Uma coisa eu quero dizer enquanto vocês acham aí: nós precisamos dar ouvidos e levar a sério o que a Bíblia diz, irmãos. Porque da parte de Deus, Ele leva a sério o que Ele fala. Ele não fala uma anedota para você, pastor Tiago, e fica dando risada só para fazer você de bobo. Não. O que Ele falar para você, Ele empenha a seriedade, a glória, a honra dEle, para que você cumpra na tua vida. Agora, às vezes, do teu lado se leva na brincadeira, vamos dizer. Entra aqui, sai aqui, amanhã nem lembra mais, nem entendeu nada do que Deus prometeu, e assim se perdem as grandes promessas de Deus. Diz-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus: com sangue comeis. Aqui já está uma coisa. Nós estudamos, vamos dizer, coincidentemente, no nosso estudo de terça-feira passada, essa questão do sangue. Quem estava aqui lembra. Não comereis a carne dos animais, com o sangue vocês não vão comer, porque no sangue está a vida do animal, ali você não vai comer. Nós aprendemos terça-feira. Então ele está dizendo aqui: com o sangue vocês comem, com o sangue dos animais, então vocês comem, a carne come o sangue. Levantai os vossos olhos para os ídolos e derramais sangue. Aqui já fala de assassinato, de morte. A vez de possuir a terra, o Senhor Deus dizendo assim, irmãos, Ele está falando aqui com o povo de Israel, mas nós estamos aplicando o que couber para nós, aplicando a nós. Ele diz: um povo que desobedece radicalmente os meus ensinamentos, que são básicos da minha palavra. Porventura, esse povo está preparado para possuir as bênçãos? Irmãos, se nós aplicarmos a nós mesmos, dá para mim mesmo perguntar para mim, do estilo que eu tenho conduzido o meu relacionamento com Deus, me analisando nua e cruamente, eu tenho feito de uma forma assim, que o Senhor Deus possa depositar sobre mim as suas ricas bênçãos, suas ricas promessas? Da forma que eu tenho conduzido as coisas, Deus pode. Veja aqui. Então, a vez de possuir a terra, vós que estribais sobre a vossa espada, ou seja, vós que confiais na vossa espada. Estribar-se quer dizer confiar. Vós que estribais na vossa própria espada, vós que confiam nas vossas próprias aptidões, vocês que confiam na vossa própria força, vocês que confiam em todo esse sistema organizado da sociedade, que
a última pessoa em quem vocês depositam a confiança, eu estou parafraseando, a última pessoa digna de confiança de vocês sou eu, Deus. Porventura, vocês vão herdar a terra dessa maneira? Vocês poderão possuir a terra? Sabendo, irmãos, que quando Deus fala que nós devemos possuir a terra, Ele quer dizer que nós assumimos a responsabilidade de administrarmos a obra dEle. Aí Ele está perguntando, porventura, José, da forma que você tem conduzido o teu relacionamento comigo, você está pronto para administrar as minhas coisas? E aqui entra fidelidade, entra obediência, entra seriedade, entra caráter, entra obediência, entra tudo. Você, José, está pronto para administrar os bens do meu reino? Ah, eu não sabia assim, pastor. Mas então eu vou te contar que tudo o que tem na tua mão hoje, se você se apresenta como um homem de Deus, uma mulher de Deus, tudo o que tem hoje sob o domínio das tuas mãos é de Deus. Você apenas temporariamente está incumbido de administrar para Ele. Mas a casa que você mora não é tua. Os filhos que você tem não são teus. A esposa ou esposo que você tem não são teus. O carro que você tem não é teu, é dele, tudo é dele. Tudo pertence a Ele. E inclusive, nós somos dele. Ninguém é dono de nada, irmãos. Você apenas está administrando por um pouquinho de tempo. Daqui um pouquinho de tempo a mais, tudo o que você tem na tua mão hoje já não vai mais estar na tua mão. Acabou? Então ele pergunta, essa pessoa está apta para entrar nas minhas promessas, porque eu vou colocar coisas de valor sobre essa pessoa, e ela vai ter que ter aptidão, vai ter que ter caráter, vai ter que ter seriedade, vai ter que ter fidelidade, para ela administrar esses bens que eu vou colocar sobre as mãos dela. Uma pergunta pessoal, responda só para você. Como você tem administrado os recursos que têm chegado até a tua mão? Como você tem administrado a tua família, que Deus te colocou para você, tua mãe, tua esposa, teus filhos? Como que você tem administrado? De que forma você tem orientado a tua família? Os teus filhos, a tua esposa, o teu esposo? Como tem sido a tua liderança diante do que Deus tem confiado nas tuas mãos? Então veja aqui, assim lhes dirá, ele está falando com o profeta Ezequiel, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos, cairão a espada, e os que estiverem em campo aberto, eu os entregarei às feras, para que os devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e em espanto, e cessará o seu soberbo poder, e os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Irmãos, aqui ele está nos passando um retrato do que é um homem ou uma mulher fora das bênçãos de Deus. O que é andar neste mundo, mesmo às vezes frequentando uma igreja, se intitulando um cristão, mas o que é estar fora das bênçãos de Deus. E aqui ele nos mostra um quadro que nos deixa cientes de que verdadeiramente não tem para onde se esconder das mãos, dos olhos de Deus, se Ele estiver a fim de nos encontrar. Se for para o deserto, lá nos lugares desertos, vocês vão cair a espada. E os que estiverem em campo aberto, eu os entregarei às feras. E para
as feras, e para os que devoram, para que os devorem, e os que estiverem em fortalezas, lá escondido dentro de um lugar, que um exército inimigo, pessoas inimigas, ninguém vai conseguir te alcançar lá. Mas daí, lá onde você está, no lugar inacessível para todo mundo, eu mando a peste para devorar você lá. Então veja, irmãos, que tornarei a terra em desolação e em espanto, e cessará o seu soberbo poder, e os montes de Israel ficarão tão desolados. Irmãos, eu me lembro de um testemunho que nós ouvimos ontem do pastor pregador. Ele disse que o pai dele era pastor, pregador e muito bem sucedido. Vocês lembram? Ouviram, conseguiram entender? Só que de uma altura em diante, o pai dele resolveu começar a brincar com as coisas de Deus, começar a deixar pecados se infiltrando na vidinha dele, e foi achando que coisa tal não tinha nada a ver, e foi deixando, e o pecado foi entrando, e Deus usando várias maneiras para falar com ele, que ia tratar dele, e ele não dava ouvido, e continuou na brincadeira, até que o inimigo conseguiu roubar dele o pastorado dele, e roubar dele a salvação. Ele virou mendigo, morando nas ruas. Fazem 40 anos que ele está desviado, doente, moribundo, no fundo de um hospital. E se falar para ele reconciliar com Jesus, ele se revolta e se ira, que não quer nem ouvir falar de Jesus. Agora eu digo, irmãos, se o camarada rejeitar Jesus, aonde vai sobrar uma esperança para a pessoa que rejeita Jesus? Aonde esse homem vai buscar socorro, se ele não abrir o entendimento e não se acordar, e não voltar rapidamente e se reconciliar com o seu Deus? Foi dando moleza para o pecado, e quando viu, o pecado tomou conta, irmãos, e hoje ele está numa situação miserável. Agora veja, o Senhor Deus está dizendo aqui através do profeta, que Ele vai permitir todas essas situações miseráveis, para que aquele povo entendesse que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, e que não há outro Deus além dEle. E em sendo o Senhor, o Todo-Poderoso, o Soberano, Ele requer de nós, serizinhos tão pequenos, perecíveis, miseráveis, miudinhos, Ele requer de nós, que nós o confessemos o senhorio dEle sobre a nossa vida, que nós declaremos que não há Deus como nosso Deus, e que todas as coisas estão debaixo do seu poder, e que nada neste mundo se move, se não for debaixo da misericórdia do Senhor. Preste atenção como é que nós temos administrado o nosso andar com Deus. Quando eu tornar a terra em desolação, espanto por causa de todas essas abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, você profeta, filho do homem, filho de Deus, os filhos do teu povo falam de ti, junto às paredes e nas portas das casas. Fala um contra o outro, cada um a seu irmão. Olha o retrato aqui. Vinde e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. 31. Eles vêm a ti, ou seja, vêm na igreja, como o povo costuma vir na igreja, e se assentam diante de ti, como o meu povo, como a igreja, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Não as põem em prática. É bom a gente refrisar aqui, irmãos, que a voz é do pastor, mas a palavra é de Deus. A voz é do pastor, mas a palavra é de Deus. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração vai após o lucro.
Ele está falando aqui já de pessoas que vão, se reúnem como quem vai prestar um culto para o nosso Deus, mas vai com segundas intenções de buscar usufruir algum lucro naquele culto, naquela oração, pedir alguma bênção da parte de Deus. Vocês viram que falou ontem também sobre o nosso coração na hora da adoração? Irmãos, eu confesso para vocês, eu fui longe nessa noite para conseguir dormir. E vários dos irmãos me procuraram hoje e falaram: pastor, eu me incomodei, eu estou incomodado com o que eu ouvi ontem naquele testemunho. Eu fiquei pensativo com o meu andar com Deus. Fiquei muito preocupado e vi que preciso realmente melhorar algumas áreas ainda da minha vida, se eu não quiser ser decepcionado no dia do meu encontro com o Senhor. É muito, muito forte aquilo que nós ouvimos ontem, irmãos. Agora veja, eles deveras... Tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e que toca bem o instrumento. Pois ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Irmãos, eu louvo a Deus pela nossa comunidade. A maioria da nossa comunidade são pessoas dedicadas em obedecer a palavra do Senhor. Mas creio que o nosso querido Espírito Santo não fala com aqueles que estão com tudo certinho na presença de Deus, mas fala com aqueles que ainda precisam revisar o seu relacionamento com Deus. E o tempo está curto, o tempo está se abreviando, não demora a acontecer o arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Então as promessas do Senhor, irmãos, são muito simples para nós. O Senhor Deus não procura pessoas de alto nível, não procura pessoas ricas nem pobres, nem bonita nem feia, nem preto nem branco, nem brasileiro ou de outra nação. Não, para o Senhor Deus não há distinção nas pessoas. Para Ele não tem nenhuma diferença, irmãos. A única coisa que o Senhor Deus literalmente procura são pessoas dispostas a lhe obedecer. Só isso, mais nada. Deus não procura mais nada. Mas Ele faz promessas para os que lhe obedecem. E eu quero convidar vocês para nós ler Daniel 7:18. Daniel 7:18 diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. Mas os santos do Altíssimo, irmãos, os santos do Altíssimo são todos aqueles que em algum momento da sua vida confessaram a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua alma. E por consequência disso tiveram o seu nome escrito no livro da vida. E a partir desse momento que eles confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, eles mudaram o rumo da sua caminhada na terra. A palavra de Deus passou a ser lei na vida deles. Não é mais um livro simplesmente da capa preta, como dizem no mundo, mas é a própria boca de Deus que fala com eles, e o que a Bíblia fala para eles é o fim de linha. O que a Bíblia fala é o fim de linha. Então esses automaticamente são os chamados santos do Altíssimo. Um povo que anda na terra, que vive nessa terra corrompida, perdida, mas que é regido pelas leis maravilhosas da palavra de Deus. Esses são os santos do Altíssimo.
E ele está dizendo, esses santos do Altíssimo possuirão a terra, o reino do Senhor Deus para todo sempre, de eternidade a eternidade. Irmãos, nós não estamos tratando aqui com vocês de uma coisa breve, passageira, que dentro de alguns meses ou anos se termina tudo e se acaba. Não, nós estamos tratando aqui com vocês de assuntos concernentes à nossa eternidade. A nossa eternidade, onde estaremos reinando com Cristo, de eternidade a eternidade, a palavra está dizendo, mas só destacando a ênfase da eternidade. Eternidade quer dizer algo que passarão bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos e nunca vai chegar no fim. Fora as promessas que nós temos dos cuidados de Deus para esta vida. Talvez alguém esteja pensando aí, pastor, eu estou precisando de uma solução para um problema meu. Para ontem? O senhor está falando aí de reinar na eternidade com o Senhor? Pois é, mas você sabia que a ordem dos fatores, nesse caso aqui, altera os produtos? Nós precisamos nos aproximar de Deus. Primeiramente com a intenção de servirmos a Ele e de nos santificarmos para estarmos com Ele na eternidade. E aí as bênçãos concernentes a esta vida passageira são apenas as demais coisas que Jesus acrescenta para nós. Ele nos acrescenta daí a saúde, a família, a paz, a alegria, a segurança, a proteção, o alimento, os cuidados. Essas demais coisas, o Senhor Jesus considera que são coisas pequenas para nós recebermos dele. As grandiosas mesmo são relacionadas à nossa eternidade com ele na glória. Qual é o teu motivo principal de buscar Jesus? Resolver um problema imediato, mas eu pergunto para você, se você se preparar e ser salvo, ou melhor dizendo, se você receber de Jesus uma família super abençoada, que é o que a maioria busca, uma família, uma vida profissional, uma vida financeira melhor, se você receber tudo isso, mas no final você estiver reprovado para estar na eternidade com Jesus, a pergunta é, do que valeu você conquistar tudo isso? A família abençoada é gostoso, irmãos. A vida profissional é top. Dinheiro também é gostoso, é bom, é necessário e faz parte. Saúde é glorioso, é maravilhoso. Ter um bom carro, morar numa boa casa, maravilhoso tudo isso. Mas se não tivermos preparados para nos encontrar com Jesus, tudo isso perde o valor. Tudo isso perde o valor, meus amados irmãos. O começo de tudo é você estar pronto para o dia de se encontrar com o teu Salvador. Jesus quer ver você abençoado, sim, já falei no começo. Ele quer que você conquiste, que você prospere, seja um empreendedor. Monta a tua empresa se for teu chamado. Conquiste, cresça, vai para frente, compre, venda. Mas em primeira lista nas tuas prioridades, minha vida com Jesus. Se soar a trombeta agora, eu estou pronto para me encontrar com o Senhor. Quando possuímos bens e riquezas sem a participação do Senhor Jesus, não são bênçãos. Tudo que o homem conquistar sem Jesus não é bênção. Tudo, pastor, tudo. Tudo que o homem conquistar sem Jesus não é bênção. E tudo que o homem conquistar que não for bênção, vem para nos distanciar de Deus. Não vem para nos aproximar. Vem para colocar dificuldades para nós servir a Deus. Vem para nos colocar canseira para não ter a disposição para servir a Deus. Vem para colocar o desânimo. Vem para nos afastar.
Então tudo que o homem conquistar sem Jesus não vale nada. E fique esperto, você está observando que você está se distanciando cada vez mais dos seus compromissos com Deus, e você ainda está achando que está tudo certo, que nesse rumo mesmo, dá para continuar andando, seguindo nesse mesmo rumo. De repente você nem percebeu, mas eu vou te contar, nesse rumo que você está se distanciando cada dia mais de Jesus, você vai dar um buraco sem fundo. Você vai se deparar com um buraco sem fundo. Você antes não perdia uma vigília, não perdia um jejum, não perdia o estudo da palavra, e aí você vai ralhando, vai se distanciandinho, devagarzinho, como quem diz assim, se eu for saindo devagarinho, nem Jesus vai perceber, mas Ele está de olho em você. E por que Ele está de olho? Porque Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você jogue tua família no buraco, que você vá para o inferno, que você perca tudo. E tudo que você conquistar sem Jesus, vira montão de entulho, não dá nada. Pastor, mas o senhor prega muito duro, pastor, o senhor rebenta com a gente. A gente vem pensando de sair daqui pegando o anjo. Não, eu estou pregando uma palavra de bênção para todo mundo aqui, irmãos. Estou pregando uma palavra de vitória. Mateus 19, 16 a 22. Mateus 19, 16 a 22. Ora, aproximou-se de Jesus um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O conselho aqui já de cara, irmãos. Primeira orientação que Jesus deu para aquele camarada interessado em ser salvo: obedeça a palavra. Primeira, mas Jesus podia maneirar, deixar para depois falar isso. Primeira coisa, obedeça a palavra. Primeira. Perguntou-lhe então o rapaz: quais mandamentos? E Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, nesses mandamentos que Jesus falou para ele, temos muita gente que é reprovado na saída aqui. Por exemplo, essas aqui: honra teu pai e tua mãe. O que é honrar pai e mãe? É respeitar, é obedecer, é zelar dos velhinhos, é cuidar, é ajudar, e por aí vai. A maioria dos lares hoje, irmãos, tem filhos rebeldes, desobedientes, que os pais têm até medo de falar alguma coisa e levar uns tapas do filho. Então aqui nesse detalhe já muita gente ia ser reprovado pelo Senhor. E ele diz assim, ó: honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus amados, amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Ou seja, todo bem que eu quero para mim, eu tenho que querer para o meu próximo. Todo mal que eu não quero para mim, não quero para ele. Se eu ver o meu amado, o meu próximo irmão ali sofrendo com frio, com fome, como é ensinado na palavra, e eu simplesmente dizer: vai com Deus, Deus te abençoe, mas não ajudar ele a suprir aquela necessidade, eu estou em falha no mandamento da palavra de Deus. Irmãos, nós estamos com a grande oportunidade de obedecer a palavra de Deus. É só nós colocarmos o nosso coração. É só colocar o nosso coração. Agora veja, irmãos, o rapaz falou para Jesus: tudo isso eu tenho obedecido desde a minha infância. Mas aqui mesmo eu fiz um questionamento com ele. Ele disse que eu obedecia esses mandamentos desde a infância dele. Mas quando Jesus falou para ele que ele precisava obedecer os mandamentos, ele não sabia quais.
Quais os mandamentos? Rapaz, quem obedecia os mandamentos desde a sua pequena infância, não sabia quais eram os mandamentos. Isso tem a ver com muita gente dos nossos dias, irmãos. Tem muita gente dos nossos dias que quer se intitular como obediente à palavra do Senhor, mas não conhece nem o A, E, I, O, U da Bíblia. E foge que nem o diabo foge da cruz, para não estar no estudo da palavra na terça-feira, cara. Não sabe nada da palavra de Deus. Aí Jesus diz para você nesta noite, você precisa obedecer aos mandamentos. De repente você está perguntando, quais? Quais os mandamentos, Senhor? Quais os mandamentos? Vai falar de dízimo de novo? Não. Tem muita coisa na palavra de Deus que vem muito antes do dízimo. Tem muita coisa na palavra de Deus que vem muito antes do dízimo, irmãos. Mas muita coisa. O dízimo, se a pessoa não entender direito, ela vai achar que com dinheiro ela pode comprar a salvação. E é um engano dela. É engano dela. Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Irmãos, esse rapaz não precisava ter ouvido isso aqui de Jesus. Sabe por que ele ouviu? Porque ele colocou as coisas em posições erradas na vida dele. Jesus não tem limite para abençoar o crente, irmãos. E como glorifica a Deus quanto mais o crente for abençoado materialmente nesse mundo. Porque o mundo observa o crente que é próspero. O mundo observa. Então, quando o crente é abençoado na sua vida com Deus, Deus é glorificado perante até os inimigos do Evangelho. A encrenca que ele arrumou com Jesus aqui foi porque ele inverteu as posições. Ele colocou os bens materiais dele no lugar que seria de Jesus. E colocou Jesus no lugar dos bens materiais dele. E aqui não tem acerto com Deus, irmãos. Deus é radical. Se ele não puder ocupar o primeiro lugar da minha vida, o segundo lugar ele não quer. Meu Deus. Mas Deus é tão radical, no bom sentido, que ele não aceita nem que a minha mulher esteja antes dele na minha vida. Nossa, pastor. Então para seguir Jesus tem que deixar muita coisa. Não. Não tem que deixar muita coisa. Para seguir Jesus tem que deixar tudo. Não é muito, é tudo. Ou nada. Meu Deus, irmãos. Quer seguir a Cristo, tem que deixar tudo. Mas como, pastor? Todo mundo vai virar andarilho, mandador de rua por aí? Não! Todo mundo tem que aprender o relacionamento com os bens materiais desse mundo. Coloque Jesus em primeiro lugar na tua vida e as demais coisas não vão ser impedimento para você servir o teu Deus. Não vai, você tem que agir de uma forma que nada neste mundo possa interferir o teu andar com Deus. Se for nesse mundo alguma coisa que interfere o teu andar com Deus, pode ser só uma bicicleta. Ela vai te levar perdido para a eternidade. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não é primeiro lugar tua filha, teu filho, tua mulher, teu marido, ou tuas coisas, nada. Você pode ser dono de tudo que tiver para você conquistar, mas em primeiro lugar tem que estar Jesus. Mas ele está, eu falo toda hora. Não, o primeiro lugar que Jesus ocupa na nossa vida é na nossa maneira de servir a Ele, irmãos. Não é de falar só. É na nossa maneira de servir a Ele, é que nós demonstramos qual é o lugar que Ele ocupa na nossa vida. Qual é a posição que Jesus ocupa? Uma posição de Senhor e Rei na minha vida? Ou apenas de alguém que
eu busco para me dar vitória, para me dar capital, para me dar um carro novo, para me dar um salário melhor, para me dar uma mulher que é mais mansinha, mais boazinha. Não. Você tem que demonstrar que lugar Deus ocupa na tua vida pela tua maneira de servir a Ele. E até onde Ele pode contar com os bens que Ele mesmo deu para você. Até onde Deus pode contar com os bens que você tem na tua administração, mas que foi Ele mesmo quem colocou na tua mão. Esse rapaz não sabia lidar com as coisas. Lucas 12:15, então lhes disse, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O que é avareza? Apego desmedido pelas coisas que estão na nossa mão, pelos bens materiais. Apego desmedido. Tem pobre avarento, irmãos. Tem pobre que você não arranca dele, mas nem meio quilo de fubá. Porque às vezes a pessoa diz assim, não, o rico que é avarento, o rico... Não. Não tem rico nem pobre. Tem ricos que são, como que eu digo assim, abundantes na obra do Senhor, que servem. Nós temos aqui, irmão, gente que tem, graças a Deus, melhores condições. E cada dízimo eles dizem, pastor, é com alegria que eu estou mandando o meu dízimo. Sabe? Então veja... Então ele diz, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, a vida de um homem. Esse aqui vale a pena você marcar esse versículo. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. É engraçado, irmão, sabe por quê? Porque Jesus é o dono de todo esse mundo aqui. A prata e o ouro e tudo é dele. Pode estar nas mãos dos Lula, de toda essa turma, mas é dele. No final é tudo dele, não vai para ninguém. Quando ele olha para tudo isso que tem nesse mundo aqui, isso aqui, toda a riqueza que alguém pessoalmente conquistar, não é nada. Não é nada. Ele é dono de tudo. Então, irmãos, para Jesus não significa nada. O que significa para Jesus é se a gente ama Ele de verdade. Se o que está no nosso domínio para administrar, Ele pode contar com aquilo. Se Ele pode chamar eu a qualquer hora do dia ou da noite, e eu respondo, eis-me aqui, Senhor. Mas eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo para nada. Não. O meu rei, o meu Senhor me chamou, eu paro com tudo e vou atender o chamado do meu Senhor. Mas daí eu vou perder dinheiro, pastor. Vai perder dinheiro nada. Quem serve a Jesus nunca sai perdendo. Nunca alguém ficou pobre por servir a Jesus. Nunca. Já vi se quebrar tudo. O avarento. Que Jesus não tem domínio nenhum ali. Jesus não manda nada, irmãos. Jesus e não Jesus na vida de muita gente é a mesma coisa. Cara, não dá para ser assim. Eu quero terminar, irmãos. Atos 4:32. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhes eram comuns. Vou pular. 1 Coríntios 7, 29 e 30. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que é o tempo se abrevia? A volta de Jesus. A volta de Jesus está próxima. Então veja. O que resta é que os que são casados sejam como se não fossem. No teu relacionamento com Deus, não permita que o teu casamento te impeça de servir a Deus. É o que ele está dizendo aqui. Os que choram como se não chorassem. Nem tenha tempo para ficar lamentando coisas dessa vida. Chorando fracassos, derrotas, pobrezas, misérias, destruição. Não. Se revista de poder, arregace tuas mangas, fecha a tua cara e parta para cima. Quer ver? Os que choram como você não, os que se alegram como você não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem.
Isso aqui é colocar valor zero nas coisas, pastor Tiago. É ter um carro de 200 mil ali no estacionamento e estar feliz, alegre, igual tendo um Fusca de 20 mil. Sabe, as coisas que para esse mundo tem muito valor, quando o crente entra nessa dimensão da obediência da palavra, as coisas desse mundo perdem o valor para ele, irmãos. Sabe, essas coisas perdem o valor. Perde o valor. Ele diz, os que compram como se não possuísse nada, os que usam deste mundo como se dele não abusassem, pois a aparência deste mundo passa. Às vezes a pessoa está empenhando a alma, empenhando tudo, por causa dessas coisas desse mundo que vão perecer tudo daqui a pouquinho, vão estar podre embaixo de um caixão. Vimos isso também ontem. Irmãos, entra na sabedoria do Espírito Santo no teu andar com Deus. Desfrute da vida abençoada que Deus tem preparado para você. Mas faça uma separação bem certinha das coisas deste mundo com as coisas eternas. Não misture as coisas eternas com as coisas passageiras desse mundo. E você vai ser feliz. Você vai comprar muito, vai vender muito, vai conquistar dinheiro, vai andar em bons carros, boa casa, vai ser uma bênção. Mas o teu nome vai estar escrito no livro da vida. Vai ser um canal também para abençoar a obra do Senhor. Tem que ser canal para investir no reino de Deus nessa terra. Você pode entesourar milhões nesse mundo. Se o reino de Deus não leva a nada, você está por fora. Você não entendeu nada ainda do que é servir a Deus. Você não entendeu nada ainda do que é servir a Deus. Se no reino de Deus você não investe nada. E aqui não fala de rico nem pobre, nem de investir muito e nem pouco. Você não entendeu nada ainda, se você não investe nada no reino do Deus que te salvou, que te criou, que preparou um reino maravilhoso, está te esperando o dia do arrebatamento da igreja. Só para terminar, vou ler só um texto aqui. Jó 22, do 22 em diante, diz assim: deixe que Deus te ensine. Eu falei que a palavra de Deus são conselhos para nos ajudar. Deixa que Deus te ensine. E guarda as palavras dele no teu coração. Guarda as palavras dele no seu coração. Se você voltar para o Todo-Poderoso, se você começar a prestar atenção, se dedicar em andar com ele, se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, se você acabar com a maldade que há na sua casa, se o ouro mais precioso não tiver valor para você, sabe? Se o ouro para você não dizer, nossa, que coisa mais linda, quanto ouro, se fosse meu, se o ouro mais puro, mais precioso não tiver valor para você, e for como o pó ou as pedrinhas do ribeiro. Isso aqui é não se apegar mesmo nos tesouros desse mundo. Então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro, e será a sua prata mais preciosa. Ele será a sua alegria, e você poderá olhar para ele com confiança. Cara, se eu estou focado nas belezas dos tesouros desse mundo, irmãos, eu não tenho tempo para me agradar de Deus. Essas coisas começam a disputar com Deus, o lugar que é de Deus, e eu começo a focar nessas coisas. Ele diz assim: Deus ouvirá as suas orações, e você lhe dará o que prometer. Tudo o que você fizer dará certo, a luz brilhará no seu caminho. Pronto. Mas que alegria que deu na igreja essa palavra. Você vai orar e vai atender tua oração. Tudo o que você fizer vai dar certo, e a luz brilhará no teu caminho. Que alegria é essa, meus irmãos? Que alegria! Por isso que eu digo, o crente que obedece à palavra de Deus, ele tem contentamento no coração, sabe? A palavra ferve dentro dele. A palavra faz ele saltar de alegria no banco, quando vem uma palavra desse tipo aqui para ele. Para terminar, Daniel 7:18.
Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, só repetindo, né? E possuirão o reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. Essa promessa para o povo de Deus que anda nesta terra. Quer arrumar? Dá tempo. Submeta a tua vida com obediência à palavra do Senhor, que o único que vai ter para ganhar vai ser você. Ninguém mais. Tudo que eu lutei essa semana para trazer essa palavra, eu não ganho nada a não ser o fato de estar obedecendo o meu Deus. Mas tudo isso é para benefício da igreja. É para ter o benefício. Se você abrir os ouvidos, entendeu a palavra, sair daqui pensando em obedecer a palavra de Deus, vai mudar a tua história. Vai mudar a tua história. Vai mudar a tua família, vai mudar teu casamento, vai mudar a tua vida profissional, vai mudar a tua alegria, a tua paz, tudo vai mudar. Mas depende do que é que nós vamos fazer com a poderosa palavra do Senhor. Amém, irmãos? Um tempinho para a gente degustar um pouquinho a palavra. Um tempinho para a gente pensar, o que eu vou fazer com essa palavra hoje? Isso aí é lorota, o pastor está aí. Vou continuar assim mesmo a partir da manhã e dane-se Deus, o reino de Deus, a obra de Deus. Eu vou tocar do jeito que eu sei. Eu sou inteligente, eu sou sábio, eu sei administrar minhas coisas. Eu não preciso. Não, o que é isso? Essa palavra falou comigo. Eu vou mudar minhas atitudes. Vou mudar minha postura. Eu vou começar a andar diferente nesse mundo. Eu vou provar o que Deus tem preparado para mim. Eu vou desfrutar o que Deus tem preparado para mim. Se depende da minha obediência, a partir de hoje, eu vou me dedicar e obedecer a palavra do meu Deus. Está cedo ainda, irmãos. Pastor, quanta derrota na vida, quanta coisa que tinha tudo para ser bênção e acaba não dando nada. Está aí a dica. Está aí a palavra que você precisava. Agora uma coisa é certa, irmãos. Não acontece nada se não houver mudança nas nossas atitudes. Seria muita bobeira da nossa parte esperar resultados diferentes tendo as mesmas atitudes. Não vai mudar nada. Mas se você colocar no teu coração, andar em obediência à palavra, daqui um pouco mais você volta e diga, pastor, eu quero contar o que tem acontecido na minha vida. Quero contar o que Deus tem feito na minha casa. O que Deus tem abençoado, o que Deus tem prosperado, o que Deus tem preparado. Eu tenho vivido novidades a cada dia. Cada passo eu recebo uma surpresa boa. Porque eu decidi, pastor, que ia ser um obediente, um praticante da palavra do Senhor. Você vai só ter a ganhar. E o reino de Deus também. O reino de Deus também vai ganhar. Porque vai ter mais recursos para crescer. Porque tem mais um soldado lutando pela causa do Senhor Jesus.